Olá amigos, Edmar de Moraes Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. A notícia que tenho hoje é a seguinte: COAF, PGR passa um sabão no presidente do STF, mas deixa dúvidas no ar. A PGR, Raquel Dodge, recorreu à decisão de Dias Toffoli, presidente do STF, de suspender as investigações de inquéritos em que haja participação do COAF. O recurso que a Procuradora-Geral da República apresentou contra a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que bloqueou todos os processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos de investigação criminal em que haja repasse de dados bancários ou fiscais ao Ministério Público pelos órgãos de fiscalização e controle, COAF, Receita Federal e Banco Central. Faz corar qualquer um que se aventure por suas 45 páginas. A seguir, um resumo da lembrança do presidente do STF dos questionamentos da PGR. Depois, a dúvida que resta. Recapitulando rapidamente, a decisão de Toffoli, que atendeu a um pedido de Flávio Bolsonaro, PSL, Rio de Janeiro, deu-se em recurso extraordinário que corre em segredo de justiça no STF e que trata na origem de um crime tributário de sonegação fiscal, em que o condenado questiona suposto compartilhamento de dados sigilosos obtidos pela Receita Federal sem autorização judicial. Esta é a questão que o STF aceitou julgar. A defesa de Flávio, porém, questiona a suposta quebra de sigilo de seus dados bancários fiscais levada a cabo pelo COAF. Nada a ver, portanto, com a Receita Federal. Neste ponto, o primeiro questionamento de Raquel Dodge, investigação por sonegação fiscal, que cabe à Receita Federal, é regida pela Lei Complementar 105/2001, que estabelece as balizas para instituições financeiras fornecerem dados à Receita. A solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro para que ampliasse a varredura das movimentações de Flávio Bolsonaro é caso da Lei 9.613/98, que estabelece critérios para o COAF enviar dados ao Ministério Público. Abre aspas. O juiz, em um dado processo, deve resolver a questão posta pelas partes, nos limites da lei, sem ultrapassar termos do pedido. Fecha aspas. Escreve Dodge. A PGR pede então para que o presidente do STF esclareça em sua decisão, vale apenas para compartilhamento de dados com a Receita, que é o tema aceito para julgamento pelo Supremo, ou se estende para o COAF, ou se estende para esse COAF. Neste caso, Dodge pede para Toffoli responder, abre aspas, se o MP estadual pode requerer ao COAF que amplie o pedido dos dados bancários sem fundamentar esta pretensão e sem ter recebido indícios de movimentação atípica, ou se, neste caso, deverá requerer em juízo quebra de sigilo bancário e fiscal. Guarde esta informação. Outra pedalada formal de Toffoli foi suspender as investigações, inquéritos e procedimentos de investigação criminal, contrariando decisões do próprio STF. Diz a emenda de uma decisão paradigmática do Supremo. Abre aspas. O sobrestamento, paralisação do processo penal, determinado em razão da adoção de sistema da repercussão geral, não abrange fecha parênteses, inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público, b. com ações penais que haja réu preso provisoriamente. Nem poderia Toffoli, lembra Raquel, invocar como ele de fato fez o poder geral de cautela do juiz, pois no mesmo julgamento os ministros do STF negaram a possibilidade de suspensão de procedimentos de natureza extrajudicial. Mesmo diante do poder geral de cautela deferido ao magistrado,
também decidiram não abranger os procedimentos extrajudiciais, investigações, inquéritos e PICs, por falta de angularidade na relação processual. Mas voltemos à discussão principal sobre o COAF. É a Receita Federal. Em sua decisão, Toffoli cita a jurisprudência do STF para afirmar que o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou natureza dos gastos a partir deles, como prevê a própria Lei Complementar número 105 de 2001. Acontece, porém, como lembra a PGR, que a LC 105/2001 aplica-se expressa e claramente apenas às situações em que instituições financeiras transferem dados bancários à administração tributária, ou seja, à Receita Federal. Nada a ver com o COAF. Além disso, Dodge lembra que na decisão do STF, que sedimentou essa jurisprudência, abre aspas, não se tratou em nenhum momento a transferência de dados fiscais ou bancários por órgãos de fiscalização e controle, como o COAF e a Receita Federal, ao Ministério Público sem prévia autorização judicial. É muito menos das balizas objetivas para que tal transferência ocorra. Essas balizas objetivas que Toffoli colocou em sua decisão, repetindo o texto da Lei 105/2001, são duas. Primeira, a identificação dos titulares das operações. Segundo, dos montantes globais mensalmente movimentados quando a informação bancária for compartilhada. Aí está o nó da questão. Para fins de identificação, sonegação fiscal, o titular da conta e o tanto de dinheiro que ele movimentou por mês, totalizando o ano, são suficientes. Basta imaginar alguém que declare rendimentos de 50 mil reais em um período, mas movimente 5 milhões nesse mesmo período. Não faz diferença, neste caso, se o dinheiro passou fracionado pela conta em 1000 depósitos diferentes em espécie ou transparência bancária. Mas lembra a PGR, abre aspas, sob o ponto de vista de lavagem de dinheiro, é crucial o detalhe de que ocorreram diversos depósitos fracionados ao longo de 2 semanas, de sorte que a mera informação sobre montantes globais mensais seria inócua para fins de identificação da prática de lavagem de dinheiro. Identificação esta, é bom lembrar, que ajuda a elucidar não só crimes de lavagem, mas de tráfico de drogas e de pessoas, especialmente mulheres e crianças, para a prostituição e quaisquer outros ligados ao mercado negro. Abre aspas. São estas operações suspeitas que devem ser comunicadas ao COAF pelas pessoas legalmente obrigadas em informe que deverá registrar todas as informações necessárias a demonstrar a suspeição. Escreve Dodge. Esta comunicação não foge extrato completo de operações financeiras de determinado cliente, mas dados bancários de contrapartes e situações atípicas pela magnitude, localização ou frequência que apresentam indícios que envolveram recursos provenientes de atividades ilícitas. Mais uma vez, guarde esta informação, porque deixarei uma pergunta no final com base nela. Assim mencionou Raquel Dodge em relação às investigações paralisadas do COAF. Existe um contrassenso na conversa, disse uma coisa, pratica-se outra, tal qual Jair Bolsonaro menciona sentado e não confirma de pé. Estamos vivendo um governo atípico, uma situação atípica para o momento brasileiro. Então, basta esperarmos o resultado final de toda esta conversa. Edmar de Moraes,
falando a verdade, doa a quem doer. Até mais, pessoal. Tchau.